Capítulo 14. Como ter consciência da evolução. O supergenoma expandiu muito a noção de uma célula sensível e adaptável, e abre uma janela para muitas outras perspectivas interessantes. Uma célula sensível e adaptável pode modificar o seu DNA à medida que o seu meio ambiente disponha novos desafios e oportunidades. Ela consegue receber e interpretar mensagens vindas do cérebro e responder na mesma moeda. A vida, portanto, se adapta a nossas experiências, reorganizando-se e equilibrando-se constantemente, para melhor servir a si mesma e as outras células do corpo. O que testemunhamos é uma parceria entre a mente e o corpo. A mente humana é consciente. Ela faz uso da adaptação, dos circuitos, da criatividade e da complexidade de maneiras extraordinárias. Elas são as recompensas pela nossa posição evolutiva na natureza. As células espelham a mente, dando-lhe expressão física. Mas há um problema com essa história. A teoria da evolução não considera que os genes espelhem a consciência. Um termo como gene inteligente seria um anátema, mesmo que a maior parte dos geneticistas não tenham desaprovado o gene egoísta. Ser egoísta implica fazer escolhas que sirvam apenas à própria pessoa, e é preciso consciência para fazer isso. As nossas células fazem escolhas o tempo todo. Imaginemos uma bolinha de aço movimentando-se em círculos sobre uma folha de papel. A bolinha parece que se movimenta sozinha, como mágica, mas aí olhamos embaixo do papel e há um ímã que a controla. Algo semelhante parece acontecer com a atividade celular em nosso corpo. Digamos que sejamos capazes de observar células cardíacas individualmente, e sem razão aparente, elas tenham começado a se contorcer feito loucas, e logo depois tenham desacelerado. Parecem ter tido tal atitude por si mesmas, mas se avaliamos direito, aconteceu de a pessoa dona do tal coração ter subido um lance de escadas. As células do coração reagiram a instruções do cérebro, e o cérebro estava obedecendo à mente. É assim que funciona a parceria. O que julgamos inteligente é a pessoa, não suas células. Mesmo as células cerebrais vêm em segundo lugar na parceria, pois a mente sempre vem primeiro. A teoria da evolução se encontra na posição inversa, colocando a matéria em primeiro lugar. A mente, no que diz respeito ao darwinismo convencional moderno, evoluiu a partir de uma atividade celular básica que era irracional. As interações químicas ficaram mais complexas, assim como a capacidade da célula de se adaptar ao seu meio ambiente. Células individuais começaram a se agrupar e formar organismos complexos. Depois de centenas de milhões de anos, esses grumos se especializaram, e o principal veio a ser o que se transformou em células nervosas, dando origem ao sistema nervoso primitivo e, por fim, ao cérebro primitivo. Sabemos de tudo isso porque, sendo seres humanos sortudos, nossas células nervosas agrupadas representam o pico da evolução cerebral. O cérebro humano nos fez conscientes, atentos, criativos e muito inteligentes. Este audiolivro propôs, ao contrário, que as células e genes participam do mesmo campo mental que o cérebro. Essa teoria é aceitável a qualquer um que acredite, como os darwinianos, que a matéria vem primeiro. Mas a nossa concepção tem uma grande vantagem. Ela abre uma nova fronteira para a parceria entre a mente e o corpo. Os pandas nunca vão deixar de comer brotos de bambu. Os tigres sempre vão perseguir os veados. Os pinguins vão sempre atravessar os campos de gelo da Antártida para botar seus ovos, ao menos pelos próximos milhões de anos. Seria necessário todo esse tempo para que um gene mutante alterasse tais comportamentos instintivos tão poderosos. Mas os seres humanos podem mudar a alimentação, renunciar à violência, tornar-se vegetarianos, e ter bebês em um hospital acolhedor, e não na Antártida. Somos infinitamente adaptáveis. Por isso, ampliamos a evolução muito além das fronteiras físicas. A nossa pele irradia calor em tal quantidade que passar uma noite de inverno do lado de fora seria fatal a um ser humano nu. Porém, compensamos essa imensa desvantagem com roupas, abrigo e fogo. Nós nos tornamos os esquisitos da evolução. Mas o próximo avanço talvez ultrapasse qualquer coisa aceita pelas principais tendências darwinistas.
O ser humano pode ser a primeira criatura na história da vida na Terra a orientar a própria evolução. Se isso ocorrer, o supergenoma se torna a chave do futuro de todos nós, começando pelo que cada um de nós está pensando e fazendo neste exato momento. Para chegar lá, seria preciso estabelecer 3 mudanças importantes em nossa compreensão sobre a evolução, e cada uma derrubaria um pilar da teoria darwiniana. Primeiro, a evolução deve ser orientada por algo mais que a aleatoriedade. Segundo, a evolução tem que se acelerar muitíssimo, sendo capaz de trazer mudanças, não em centenas de milhares e milhões de anos, mas em uma geração. Terceiro, a evolução deve se organizar a si mesma, sendo consciente e permitindo a influência das escolhas, dos aprendizados e das vivências. Esses itens representam desafios grandes ao status quo. Geralmente, esse debate se daria no pequeno círculo de evolucionistas profissionais. Mas seus objetivos são tão importantes para a vida de todo mundo, que queremos que você participe desse círculo privilegiado. Assim como qualquer geneticista famoso merece conversar sobre os rumos da evolução humana, você também faz jus a isso. Vamos considerar as 3 mudanças que precisam ocorrer no darwinismo. Não apenas porque nós dois, os autores deste audiolivro, pensamos assim, mas porque essas são as mudanças que ocorrerão graças à nova genética. A evolução é apenas uma questão de sorte? Mencionamos no início que a noção de que todas as novas mutações acontecem apenas aleatoriamente está entre os mitos descartáveis da genética. Àquela altura, dava para ouvir, ao fundo, o barulho de muitos biólogos evolucionistas jogando objetos pesados na sala. Pois, sem sombra de dúvida, o fenômeno das mutações unicamente aleatórias foi um princípio fundamental do darwinismo. Sustentar o contrário foi uma linha de ataque padrão entre anti-evolucionistas movidos por uma preocupação religiosa. E é difícil eliminar essa mancha. Na teoria darwiniana, as mutações que impulsionam a evolução não são relacionadas a experiências de vida. De acordo com Darwin, a girafa não obteve um pescoço comprido porque queria ou precisava. O pescoço comprido surgiu acidentalmente um dia. E a girafa mutante sortuda obteve então uma vantagem na sobrevivência que tinha sido naturalmente selecionada para ser transmitida às gerações subsequentes. É óbvio que um pescoço comprido permite que a girafa alcance as folhas mais altas das árvores. Mas o darwinismo não admite nenhum porquê. A teoria evolutiva clássica não permite dizer que um pescoço comprido surgiu porque o animal precisava se alimentar das folhas mais altas. Ela diria que a nova mutação foi aleatória e persistiu porque ela deu ao animal uma nova capacidade de sobrevivência. Fora do campo da evolução, nós discutimos os porquês o tempo todo. Se um jogador de basquete tem alguns centímetros a mais que qualquer outro da quadra e faz mais pontos, isso acontece porque ele tem a vantagem da altura. Então por que não podemos dizer o mesmo das girafas? A razão disso tem a ver com a forma como as mutações são transmitidas. Aquela primeira girafa sortuda tinha que sobreviver, ou então, a sua nova mutação não ia dar em nada. Em seguida, o gene mutante teve que surgir na geração seguinte. Já que ele ainda representava uma vantagem na sobrevivência, o gene estava agora presente em mais de um animal. Isso melhorava as suas chances de disputa. Mas as condições ainda eram muito desfavoráveis a ele, pois para se instalar permanentemente, o gene mutante teria que fazer parte do genoma de todas as girafas. A desvantagem das girafas de pescoço curto tinha que ser tão grande que isso desapareceria do caldo genético. Trata-se de um processo numérico, estatística pura, que se repete de geração em geração. O que importa é o gene e o seu êxito em ser transmitido. Os evolucionistas podem especular, com bom senso, que um pescoço mais comprido permitiu que essas girafas alcançassem folhas que as girafas de pescoço curto não alcançavam. Mas em termos científicos a história é diferente. Os dados científicos dizem respeito à persistência da mutação ao longo do tempo. Graças à moderna teoria dos genes, a estatística de sobrevivência chegou a um grau apurado. É desencorajador enfrentar a parede das mutações aleatórias. O establishment inteiro da genética rejeitava as ideias contrárias. Pelo menos, era assim antigamente, até a década passada.
Agora, essa parede se transformou em uma brecha. Uma brecha é algo mais simpático do que uma parede, porque só precisa de uma ponte, e não de uma bola de demolição. De um lado da brecha temos o fato óbvio de que os seres humanos são inteligentes. Do outro, temos a teoria darwinista, que considera inteligência um termo suspeito. Esse termo foi corrompido com a intromissão de design inteligente, um movimento que tentou usar a ciência para justificar o Gênesis. Essa tentativa foi derrotada por protestos veementes da comunidade científica, com os quais concordamos. Então, não precisamos travar essa mesma batalha de novo. A divisão rancorosa entre razão e fé precisa ser sanada, pois ambas têm direito ao seu lugar. A brecha está começando a fechar à medida que novas descobertas pressionam a teoria evolutiva convencional. Mutações aleatórias não são tudo, como a nova genética está provando rapidamente. Como disse Spinoza, o grande filósofo judeu-holandês, nada na natureza é aleatório. Algo parece ser aleatório apenas pela incompletude de nosso conhecimento. A seleção natural não é tudo, tampouco. Ao contrário das girafas, dos micróbios e das moscas das frutas, os seres humanos não existem sozinhos no estado de natureza. Existimos em uma cultura que tem influências profundas sobre o funcionamento do supergenoma. Se uma mãe camundongo ruim consegue transmitir o seu comportamento aos filhotes, o comportamento humano pode estar fazendo a mesma coisa, mas em uma escala muito mais ampla. Se a brecha entre a evolução padrão e a nova genética pudesse fechar, isso será uma grande novidade para todos nós. Significa que estamos de fato evoluindo em tempo real, e se isso for verdadeiro, as consequências serão enormes. Será que a evolução pode permanecer intacta e, ao mesmo tempo, desistir do aleatório puro como verdade absoluta? Será que a evolução consciente pode mudar, passando de dogma darwinista a um fato estabelecido? Ela vai ter que mudar, se o supergenoma for realizar suas imensas promessas. A queda da aleatoriedade. A prova de que as mutações genéticas não são simplesmente aleatórias vem crescendo constantemente. Em uma pesquisa de 2013, publicada na impactante revista científica Molecular Cell, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins mostraram que quando as mutações são deliberadamente introduzidas na levedura a fim de prejudicar o seu crescimento, novas mutações surgem imediatamente, trazendo o crescimento de volta. Elas são chamadas de mutações compensatórias, ou supressoras secundárias. São tudo menos aleatórias. As mutações compensatórias também podem surgir se a solução na qual a levedura é cultivada estiver depauperada de nutrientes necessários, criando um meio ambiente mais estressante. Embora a levedura seja um organismo muito básico, a questão aqui é que quando desafios ambientais são evidentes, o genoma rapidamente se adapta e se compensa com as mutações necessárias, não aleatórias, por razões de sobrevivência. As modificações epigenéticas da atividade genética podem ser empregadas com o mesmo propósito. Uma outra pesquisa publicada na revista Nature e relacionada à bactéria E. coli chegou a uma conclusão semelhante. Os níveis de mutação variavam muito nas diferentes partes do genoma da bactéria. Os pesquisadores detectaram uma taxa mais baixa de mutações nos genes com alta atividade. Em oposição à ideia de que todas as mutações são aleatórias, a taxa de mutação entre esses genes parece ter sido evolutivamente otimizada, a fim de reduzir a ocorrência de mutações nocivas em certos genes mais importantes para a sobrevivência. Como prova disso, taxas mais altas podem ser encontradas onde a mutação é mais útil, por exemplo, em genes imunológicos, que precisam estar sempre se reajustando para produzir novos anticorpos, como proteção contra patógenos invasores. Embora ainda não esteja muito claro como as mutações se dirigem a alguns genes e não a outros, quando o meio ambiente é desafiador, a principal hipótese é que a epigenética tenha um papel importante nisso. Vivendo no século XIX, obviamente Darwin não poderia saber que as taxas de mutação variam bastante em diferentes pontos do genoma. Ele nem sabia do genoma. No século XXI, fica cada vez mais insustentável para os darwinianos rígidos serem fiéis ao dogma de que as mutações acontecem apenas aleatoriamente,
sendo depois submetidas à seleção natural. A taxa de mutação efetiva em qualquer ponto do genoma é afetada por múltiplos fatores, que variam de acordo com propósitos de proteção ou recuperação ou devido a fatores epigenéticos. Esse processo não é aleatório. Será que a nova genética já pode afirmar que cada pessoa está em evolução neste exato momento? Ainda não. Mas obstáculos devem ser superados, começando pela rapidez da evolução. Um rastejar tão lento que as espécies muitas vezes levam milhões de anos para evoluir. Também existem evidências fascinantes de que as mutações cancerígenas não são totalmente aleatórias, como se pensava antes. Como os detalhes científicos são bastante complexos, veja os apêndices, com um relato mais técnico sobre esse tema. Acelerando o relógio. De acordo com o darwinismo tradicional, uma espécie deve esperar para que uma mutação genética aconteça aleatoriamente. Se ela melhorar a sobrevivência, a mutação estabelece um novo traço comportamental ou estrutural no portador. Esse traço pode então levar milhões de anos para se espalhar pela população da tal espécie. Mas, com a epigenética, essas mudanças podem acontecer em grandes faixas da população já na geração seguinte. Saber exatamente quanto tempo leva para que a evolução ocorra é discutível, e essa discussão pode ter início a partir de vários pontos. Vamos começar pela dificuldade especial de Darwin, como ele dizia, uma dificuldade que teria efeitos de longo alcance. O problema tinha a ver com formigas e abelhas. Darwin não conseguia compreender como formigas fêmeas estéreis continuavam a aparecer em gerações subsequentes da colônia, mesmo sem poder reproduzir. Ele observou como as formigas fêmeas estéreis apresentavam um comportamento e formato físico diferente das férteis. Ainda que as formigas estéreis, obviamente não pudessem se propagar, e portanto não tivessem chance alguma de se reproduzir, como os genes delas continuavam a ser transmitidos. Darwin não conhecia os genes, mas sua teoria se baseava na sobrevivência, que não é possível se uma categoria inteira de formigas é estéril. Foi impossível saber a resposta até o surgimento da epigenética, muito depois da morte de Darwin. A epigenética explica como as modificações químicas do DNA alteram permanentemente a atividade genética, ligando-a ou desligando-a. Esse processo pode acontecer depois do nascimento, evitando o desconcertante problema da transmissão de novos genes. Só é preciso modificar os que já existem. Darwin quase chegou a essa resposta sozinho. Ele especulou que ela poderia ser encontrada no sistema de castas das abelhas. Dependendo do tipo de alimento que as larvas das abelhas consomem, elas podem ser candidatas à rainha, ou então acabar como operárias estéreis na colmeia. A diferença consistia num alimento especial, conhecido como geleia real, que contém os nutrientes que favorecem o maior desenvolvimento dos ovários. Já foi demonstrado que esse mecanismo preciso envolve alterações epigenéticas dos genes selecionados. Enquanto a alimentação da abelha rainha permite que ela viva anos e ponha milhões de ovos, a vida curta da operária se restringe a cuidar da casa e tomar conta das larvas, e do suprimento, ou seja, tudo o que for necessário para o bem da colmeia. As colônias de formiga apresentam um mecanismo semelhante. Por fim, Darwin propôs que, no caso das formigas, a seleção natural não se aplicaria apenas ao indivíduo, mas também à família e à sociedade. Ele começou a observar que a colônia inteira poderia ser vista como um superorganismo único, que é como o formigueiro é considerado hoje em dia. A alimentação consegue modificar mais a atividade genética, programando certas abelhas rainhas para emitir feromônios, que as orientam para tomar conta dos filhotes ou para sair atrás de comida. A atividade genética pode ser modificada pela ação das enzimas conhecidas como histonas de acetilase, HDAC, que eliminam os elementos químicos conhecidos como grupo de acetila dos genes epigeneticamente modificados. Acontece que a geleia real contém inibidores de HDAC que asseguram a posição de futura rainha da abelha. Curiosamente, enquanto narrávamos este audiolivro, o FDA aprovou o Faridac, o primeiro medicamento epigenético, um inibidor de HDAC para tratar formas recorrentes de um tipo específico de câncer, o mieloma múltiplo, MM.
o Faridak reverte as mudanças epigenéticas que ocorrem em certos genes, com a intenção de impedir que o mieloma se espalhe para outras partes do corpo. Depois de 150 anos, a dificuldade especial de Darwin levou à percepção de que a epigenética determina não apenas o destino das larvas de abelha, mas também o seu comportamento posterior. Esse desvio genético acelera a evolução em termos de todos os propósitos práticos. Igualmente importante, faz a evolução ser pessoal. De acordo com a teoria darwiniana padrão, a evolução é totalmente impessoal. Para se firmar, um novo gene mutante deve ser transmitido a uma grande parte da população de plantas ou animais. As asas atrofiadas do pinguim, por exemplo, permitiram que toda a espécie sobrevivesse, mergulhando no mar e nadando para caçar peixes. Mas a epigenética altera a vida do indivíduo. No caso da abelha, a vida inteira de uma única fêmea estéril é determinada pelas modificações epigenéticas. Essa diferença pode ter implicações explosivas nos seres humanos. Apresentamos aqui o acumulado de evidências de que a alteração epigenética é um fator-chave nas escolhas de estilo de vida e bem-estar. Porém, é significativa a resistência dos evolucionistas em considerar esse novo esquema, quanto mais em concordar com ele. No momento, é grande a controvérsia sobre se o Homo sapiens avançou em termos genéticos ao longo de nossa relativamente breve vida como espécie. Depois de sair da África há 200 mil anos, os nossos ancestrais povoaram vastas regiões mundo afora. E ao fazer isso, as características faciais, da pele e da estrutura do esqueleto de cada grupo se diferenciaram. Um rosto asiático não se parece com o europeu em pontos importantes, assim como a pele africana não se parece com a de nenhuma dessas populações. Como escreveu o famoso biólogo e escritor H. Allen Orr, os geneticistas podem achar que uma variante de um certo gene é encontrada em 79% dos europeus, mas em apenas, digamos, 58% das pessoas do oeste da Ásia. Muito raramente todos os europeus apresentam uma variante genética que não aparece em todos os asiáticos orientais. Mas, no nosso vasto genoma, essas diferenças estatísticas se acumulam, e os geneticistas não têm muita dificuldade em concluir que o genoma de uma pessoa parece europeu e o de outra parece asiático. Já se discutiu que a variação de genoma para genoma é tanta que a linha do tempo deve ser acelerada para dar conta disso. Alguns evolucionistas acreditam que até 8% das mudanças genéticas ocorreram através da seleção natural apenas nos últimos 20 mil a 30 mil anos, um piscar de olhos em termos de tempo evolutivo, se considerarmos, por exemplo, o surgimento do cavalo a partir do Eohippus, do grego cavalo da aurora, seu pequeno ancestral, apenas 2 vezes maior que um cachorrinho Fox Terrier, e que perambulou pela América do Norte entre 48 e 56 milhões de anos atrás. No meio dessa controvérsia, em que os dados têm a tendência de ser flexíveis e as conclusões especulativas, não está claro nem se o nosso genoma mudou devido a vantagens de sobrevivência, obter mais comida ou acasalamento. Um campo indica que as mudanças genéticas não se deveram completamente a mutações aleatórias e à seleção natural, mas foram estimuladas pela cultura. Segundo esse argumento, como os seres humanos formam comunidades coletivas, é plausível que as características que melhoravam as habilidades comunitárias tenham sido favorecidas através do cruzamento, e, portanto, tenham sido transmitidas até os dias atuais. Mas como um gene estimula habilidades específicas, é algo questionável. É interessante acompanhar o conflito de Nicholas Christakis, médico e sociólogo de Yale, antes de declarar publicamente que a cultura pode alterar os nossos genes. É esse o título de um artigo publicado online, em 2008, em que Christakis afirma: "Mudei de ideia sobre como as pessoas literalmente personificam o mundo social ao redor." Como sociólogo, ele tinha visto provas em abundância de que a vivência das pessoas, de pobreza, por exemplo, moldava suas lembranças e psique. Mas esse era o limite. Como médico, achava que os nossos genes fossem historicamente imutáveis, e que não era possível imaginar uma conversa entre cultura e genética. Achava que, como espécie, nós tínhamos evoluído ao longo de períodos muito longos,
para sermos influenciados pelas ações humanas. Evolução em tempo real. Sem usar a epigenética para descrever por que ele mudou de ideia, Christakis dá um exemplo notável de como a cultura conversa com os genes. Até agora, o melhor exemplo é o da evolução da tolerância à lactose entre adultos. A capacidade dos adultos de digerirem a lactose, um açúcar do leite, só significa uma vantagem evolutiva quando há disponibilidade de leite, como aconteceu depois que os animais produtores de leite, ovelhas, vacas, cabras, foram domesticados. As vantagens são muitas, de uma fonte valiosa de calorias a uma fonte de hidratação bem-vinda em tempos de falta d'água ou deterioração de alimentos. Surpreendentemente, só nos últimos 3.000 a 9.000 anos ocorreram inúmeras mutações adaptativas em populações muito separadas da África e da Europa, e todas propiciavam a capacidade de digerir lactose. Essa característica é tão vantajosa que os que a apresentam têm muito mais descendentes do que os que não a têm. 3.000 a 9.000 é velocidade de carro de corrida em termos de períodos evolutivos. Mas Christakis não vê mais razões para duvidar. Estamos evoluindo em tempo real, ele escreve, sob a pressão de forças sociais e históricas perceptíveis. Essas palavras não parecem sérias, até percebermos que as forças históricas e sociais estão até certo ponto sob controle humano. Afinal, começamos guerras, dizimamos populações inteiras, forçamos a inanição, e do lado positivo, aliviamos os famintos, curamos doenças epidêmicas e melhoramos a pobreza. O gancho para Christakis foi um artigo de 2007, publicado pelo antropólogo John Hawkes e por seus colegas da Universidade de Wisconsin, no prestigioso Proceedings of the National Academy of Sciences, que apresentava provas de que a adaptação humana tem se acentuado nos últimos 40.000 anos. Pode-se comprovar uma taxa acelerada de seleção positiva, afirmam os autores, estudando os genomas do mundo, que confirmam a evolução genética extraordinariamente rápida de nossa espécie. Um panorama de possibilidades de repente se abriu. Variantes genéticas podem ter ajudado alguns povos a sobreviver a epidemias, como a febre tifoide, depois do surgimento das cidades e do maior contato entre uns e outros. Quando Christakis começou a pensar dessa maneira, ele percebeu que a cultura não está em um monólogo, tampouco os genes. Eles sempre estiveram em um diálogo. É difícil saber onde isso pararia. Pode haver variantes genéticas que favoreçam a sobrevivência nas cidades, que favoreçam a poupança para a aposentadoria, que favoreçam o consumo de bebida alcoólica, ou que favoreçam uma preferência por complexos trabalhos em redes sociais. Pode haver variantes genéticas baseadas em genes altruístas, que fazem parte de nossa hereditariedade hominídea, que favoreçam viver em uma sociedade democrática. Outras, que favoreçam viver entre computadores. Talvez até o mundo mais complexo onde vivemos hoje em dia, realmente esteja nos tornando mais espertos. A evolução em tempo real é fundamental ao supergenoma. Podemos ter certeza de que isso está acontecendo no microbioma, pois as bactérias têm uma vida muito curta, e têm tendência a mutações rápidas. Mas se o bem-estar radical vai ser uma realidade, a evolução em tempo real deve se aplicar ao sistema mente-corpo completo. Como isso funcionaria? Antes que o darwinismo triunfasse, havia outras teorias evolucionárias, entre as quais, uma em particular, anteviu que as criaturas podiam evoluir em uma única vida. O naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829, já defendia a evolução décadas antes de Darwin. Foi um herói nos campos de batalha contra a Prússia e uma figura lúgubre e determinada no laboratório. Acabou morrendo cego, empobrecido e publicamente ridicularizado. Na verdade, até recentemente suas ideias sobre evolução permaneciam sendo motivo de desprezo, porque se contrapunham às de Darwin. Lamarck propôs que as espécies evoluíam de acordo com o comportamento dos pais. Por exemplo, ele afirmava que se alguém lia centenas de livros e ficava letrado, teria então crianças inteligentes. Obviamente, não é bem assim. Mas diante da epigenética, as ideias de Lamarck agora soam menos absurdas. Ele poderia ser considerado o pai da hereditariedade soft, que se encontra no âmago da epigenética. Características que são transmitidas à geração seguinte, se a mãe ou o pai teve uma vivência forte o suficiente
para criar marcas epigenéticas, como sobreviver à fome ou a um campo de concentração, ou se a grávida fumava, bebia em excesso ou foi exposta a toxinas ambientais. Com o imenso avanço das análises genéticas, dos genomas do ser humano aos vírus, confirmamos não só as teorias de Darwin da hereditariedade hard, mas também alguns dos princípios de Lamarck. Mesmo sem estar completamente certo, suas ideias não soam mais como algo absurdo. Um conjunto crescente de dados epigenéticos confirma que pelo menos Lamarck estava no rumo certo. A hereditariedade soft é um exemplo fundamental da evolução acelerada. Porém, ainda resta comprovar se as mudanças de estilo de vida dos pais podem ser transmitidas à nova geração. Será que elas são fortes o suficiente, e será que permanecem por tempo suficiente no nível epigenético? Essas questões ainda estão em aberto. Sem conhecimento algum de genética, Darwin nem poderia tentar contestá-las. Mas um dia, algumas combinações de hereditariedade soft e hard vão fazer isso. Introduzindo a mente. Começamos este capítulo dizendo que a teoria da evolução precisava sofrer 3 mudanças para o supergenoma cumprir seu potencial. Tratamos das 2 primeiras, eliminando a barreira das mutações aleatórias e acelerando a taxa de mudanças evolutivas. O que permanece é o terceiro e potencialmente mais controverso dos aspectos: uma função para a mente. Já que a palavra exata é muito explosiva, vamos substituir termos que descrevem como o sistema funciona quando eles se tornam muito complexos e evoluídos. Não adianta dar cabeçadas contra os arquimaterialistas. Muitos deles consideram a mente um ramo da atividade física do cérebro, como o calor transmitido por uma fogueira. Escrevemos um livro inteiro Supercérebro, sobre a relação entre a mente e o cérebro, que sustenta veementemente a posição de que a mente vem primeiro, e o cérebro em segundo. Mas um livro sobre genética deve se sustentar sozinho. Não se discute, ou pouco se discute, que os sistemas complexos se auto-organizem, usando seus ciclos de feedback como uma forma de aprendizado. Aprendizado implica evolução, quer chamemos isso de aprendizado consciente, quer de comportamento de um sistema complexo. Isso posto, vamos continuar. Como seria uma evolução consciente? Ela teria orientação, significado e propósito. A beleza de uma linda ave do paraíso na floresta tropical da Nova Guiné, a simetria corajosa de um tigre, a delicadeza trêmula de um veado, todas essas características seriam intencionais. Haveria uma razão para a existência delas, além da sobrevivência do mais forte. Assim como em outros aspectos da nova genética, o absurdo de tal noção foi sendo suavizado gradualmente. Embora ainda signifique um grande salto, afirmar que a evolução tem um propósito e um objetivo, tecnicamente conhecido como teleologia, já não é mais viável dizer que a evolução é totalmente cega. A virada se deu quando o conceito de auto-organização começou a pegar nas últimas décadas. Quando adolescente, a pessoa provavelmente ocupou um quarto típico de adolescente, onde a falta de organização é completa, com roupas espalhadas por todo canto, cama desfeita e assim por diante. Mas quando adulto, a pessoa encara a necessidade de organizar a vida, já que a alternativa seria o caos. A evolução enfrentou o mesmo dilema e também começou a se organizar mais para evitar o caos. Em 1947, W. Ross Ashby, um brilhante neurocientista e psiquiatra, publicou um artigo intitulado Principle of the Self-Organizing System, Princípio do Sistema Auto-Organizado. Sua definição de organização não gira em torno de sua utilidade, no sentido de como é útil ter um negócio organizado, em vez de um desorganizado. Tampouco Ashby julgou a organização como sendo o bem versus o mal. Ao contrário, ele afirmou que organização diz respeito a certas condições entre as partes conectadas de um sistema emergente. Isso acaba tendo implicações enormes em relação ao modo como o nosso genoma se organiza. De acordo com Ashby, um sistema auto-organizado se compõe de partes que são unidas, não separadas. Além disso, cada parte deve afetar as outras partes. A chave está em como as partes se regulam umas às outras. Um fogão não se regula a si mesmo. Se colocamos água para ferver e saímos de perto, a temperatura vai subir cada vez mais, até a água ferver e começar a evaporar,
O recipiente vai derreter e se fundir com o queimador. É possível ajustar a temperatura desejada e ir embora, sabendo que se o ambiente esquentar demais, o termostato vai desligar o calor. Não sobreviveríamos se o nosso corpo funcionasse como um fogão. Os processos não podem ter a permissão de escapar de si mesmos. Uma febre que não se percebe, mesmo de 5 graus acima da temperatura corporal, é uma ameaça ao cérebro e pode levar à morte. Ficar com frio demais suspende o metabolismo e leva à hipotermia, que em casos extremos também pode ser fatal. O nosso corpo inteiro tem o autocontrole de um termostato, que regula não apenas a temperatura, mas muitos processos. É por causa desse autocontrole que não crescemos sem parar, o batimento cardíaco não dispara, as reações não nos levam a sair correndo sem parar. Todas as células de nosso corpo se desenvolveram de acordo com etapas ordenadas e autorreguladas, chegando à surpreendente complexidade do cérebro fetal. Em um intervalo de tempo de 9 meses, que tem início com um único ovo fertilizado, as células nervosas começam a se diferenciar, em princípio isoladamente, mas logo formando uma rede. Lá pelo segundo trimestre, novas células cerebrais estão se formando a uma taxa fantástica de 250 mil por minuto. E algumas estimativas apontam 1 milhão de novas células por minuto só antes do nascimento. Essas células não são simplesmente glóbulos de vida agrupados. Cada uma tem uma função específica. Cada uma está vinculada a outras células nervosas em torno de si. O cérebro sabe onde fica cada uma dessas 100 bilhões de células. Conexões, redes e circuitos são a chave de todos os sistemas organizados. Bilhões de anos atrás, as primeiras bactérias talvez tenham se originado de forma independente. Mas à medida que se encontravam no solo, começaram a agir e formar comunidades. Por fim, elas acabaram dependendo totalmente umas das outras para sobreviver e prosperar. No nosso corpo, como já vimos, as bactérias formam redes com nossas próprias células. Partilham muito de nosso DNA e interagem a fim de formar um microbioma extremamente complexo e sofisticado. A evolução nos fez completamente dependente delas. Se, no século XX, passamos a maior parte do tempo tentando compreender como combater os micróbios, no século XXI, estamos preocupados em coexistir em harmonia com eles. O supergenoma é o máximo do sistema auto-organizado, pois reflete toda a história da vida na Terra. O DNA, nem é preciso dizer, é incrivelmente ordenado, pois põe ordem em bilhões de pares de bases. E isso significa muito mais do que ligações químicas comuns. Há sempre uma auto-organização acontecendo dentro da célula. Cromossomos específicos ocupam posições específicas do núcleo. Apenas 3% do genoma é de fato feito de genes, e as áreas mais pobres em genes ficam mais perto da beirada do núcleo, onde é menor a capacidade epigenética de modificar a atividade genética. Por outro lado, as áreas do genoma mais ricas em genes ficam no centro do núcleo, onde se concentra mais a regulação da atividade genética. Os genes controlados pelas mesmas proteínas tendem a se agrupar em vizinhanças genômicas, de modo que as proteínas que regulam certos genes os encontram num lugar só. Tudo o que vemos no genoma indica que nada é aleatório, mas lógico. Dito isso, seria um erro ir ao extremo de afirmar que ele foi planejado assim. O desenho só fica evidente depois do fato. O caminho traçado considerou os princípios da auto-organização. Os sistemas auto-organizados existem de acordo com razões e causas próprias. Eles se recriam constantemente com novas interações. Isso leva a novas ordens que nunca estão completas. Por exemplo, um átomo é na verdade um sistema submicroscópico que obedece a regras de ordem. Os elétrons são ordenados de modo que um átomo de oxigênio seja diferente de um átomo de ferro, mas há espaço para mudança. Como os elétrons externos desses átomos podem se unir, cria-se o óxido de ferro, a ferrugem comum. Ele também não é muito estável, o que leva a mais mudanças. A ferrugem é mais complexa do que o oxigênio e o ferro, seus dois componentes. Portanto, a complexidade estimula uma maior auto-organização, e vice-versa.
É esse o milagre contínuo da evolução. Ela desafia o caos ao dar saltos sempre mais criativos. Se empilhamos a areia da praia, temos uma duna de areia. É imensa, mas não complexa. Nada a sustenta como um sistema. Basta um furacão, e ela se desintegra e desaparece. Porém, nas células que vão se acumulando no feto, não estão simplesmente empilhadas, como grãos de areia. Elas se vinculam, interagem e se organizam. Então, um vento forte não desintegra o corpo humano. Mas esse é só o começo da história. Complexidade e auto-organização, de mãos dadas, aprenderam a criar a vida, e a vida aprendeu a pensar. Deixando de lado que o momento do pensamento, de acordo com a maior parte dos evolucionistas, surgiu apenas com o cérebro humano. Toda a sequência de eventos que levaram ao surgimento do cérebro mostra que novos estados de ordem nunca estão completos. Como disse o eminente Stuart Kauffman, da área de biologia teórica, a evolução não é uma questão de dar asas à oportunidade. Não se trata de remendar o ad hoc, de bricolagem, de dispositivos. É a ordem emergente, respeitada e afinada pela seleção. Conservando tudo junto. A ligação química que une os átomos de oxigênio e ferro para dar a ferrugem é física, mas a operação do genoma tem algo que vai além do físico. O termo técnico para esse fator X invisível é autorreferencial. Isso significa que o sistema não se perde de vista, com mensagens constantemente indo e vindo, de modo que o ciclo de mudanças seja também um ciclo de estabilidade. A chave da autorreferência é o ciclo de feedback. Quando um gene produz uma proteína, podemos ter certeza de que direta ou indiretamente, essa proteína vai ajudar a regular a atividade do gene em algum ponto. Resumindo, se A produz B, B deve de algum modo direta ou indiretamente governar A. As nossas escolhas, físicas ou mentais, também nos governam, em menor ou maior grau. Se uma pessoa é solteira e resolve se casar, essa decisão dá um novo significado às lembranças do passado. Assim como ficar doente dá um novo significado ao bem-estar, e o envelhecimento, à juventude. Cada fase da vida é um avanço, e ao mesmo tempo agrega ao passado. A autorreferência também diz respeito ao modo como os genes reagem só com o necessário para a vida de hoje, sem nunca perder de vista a programação feita no passado. Ao mesmo tempo, através de mutações e marcas epigenéticas, o presente tem a capacidade de alterar essas orientações. Isso é básico, e está na raiz da autorreferência. Tudo o que é produzido no universo volta, e de algum modo controla o que o produziu. Em termos espirituais, existe o princípio de equilíbrio moral entre o bem e o mal, como a lei do karma, enunciado no cristianismo como: o que o homem semear, isso também colherá. Na física de Newton, terceira lei de ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Os opostos deveriam apartar os sistemas, mas não o fazem, pois o elemento invisível da auto-organização os conserva intactos. Os mecanismos de feedback sustentam os elos entre um organismo e seu ambiente. Vamos explicar isso em termos um pouco técnicos, pois o feedback é um elemento muito importante dessa discussão. Agora sabemos que os genes são resilientes diante de forças e oposições. Na evolução, novas mutações ocorrem quando há estresse e desafio no meio ambiente. Quando surgem condições desafiadoras, o DNA de certos genes fica exposto, de modo que ele pode ser ligado ou desligado pela epigenética. Ou sua atividade pode aumentar ou diminuir, por causa de proteínas específicas denominadas fatores de transcrição. Isso permite mudanças nas dobras e na topografia do DNA. Em consequência, as regiões expostas do DNA podem ter maior tendência a sofrer mutações. Assim, nesse modelo que é cada vez mais aceito, as mutações não ocorrem em pontos aleatórios do genoma. Mudanças no ambiente levam a mudanças no modo como o DNA se dobra, não na própria sequência dos pares de base. Isso determina que regiões de genes são expostas a possíveis mutações. Em outras palavras, o meio ambiente, as situações da vida, o estresse e os desafios externos afetam o modo como o DNA se dobra no núcleo.
deixando certas regiões mais expostas a mutações do que outras. Nesse caso, as mutações não são aleatórias, mas surgem na sequência das condições ambientais. Mesmo que haja aqui alguma especulação, o feedback entre os genes e as condições externas é fundamental. Isso permite que um organismo se adapte às condições dispostas pela natureza. Esse mecanismo é tão confiável que tem sustentado a vida desde os primeiros micro-organismos primordiais. À medida que todos os componentes do genoma surgiram e interagiram com os demais, eles regularam uns aos outros a fim de montar o que parece ser um projeto lógico. Mas de fato não havia nenhum plano preconcebido, seja historicamente, seja para o futuro. Os processos naturais chegam ao seu resultado em tempo real, através da interação entre si. Esforçamo-nos para compreender como isso acontece. Leonardo da Vinci se maravilhava. A astúcia humana jamais vai arquitetar uma invenção mais bonita, mais simples, nem mais objetiva do que faz a natureza, pois nas invenções dela não falta nada e nada é supérfluo. Em essência, tudo na natureza é um ciclo de feedback. Embora os nossos genes montem o cenário, somos nós que determinamos os papéis que desempenharemos nesse cenário, e com que personagens iremos contracenar. E em troca, o cenário se adapta a nós. Estamos sempre modificando os nossos genes com nossas palavras, ações e feitos. Esse sistema de feedback tem sido a pedra angular da evolução e sempre o será. Hereditariedade misteriosa. Até certo ponto, parece inteiramente arbitrário, presunçoso e antropocêntrico, que os seres humanos reivindiquem a mente como um território particular. No fundo, a noção de que a natureza descuidadamente criou a nossa mente não tem sentido. A inteligência entranhada nos estratagemas da evolução é extraordinária, mesmo nas chamadas formas de vida menores. Por exemplo, mudanças fundamentadas nos genes, em prol da sobrevivência, podem acontecer até na forma de roubo. Vejamos o caso da Elysia chlorotica, uma brilhante lesma do mar verde esmeralda, que se parece demais com uma planta. Quando chega a hora de se alimentar, a lesma de mar surrupia os cloroplastos, máquinas celulares que conseguem fazer fotossíntese, das algas vizinhas, a fim de produzir alimento para si. Como uma planta, fazendo açúcar com água, clorofila e luz solar. Esse interessante caso de roubo é conhecido há anos, porém mais recentemente descobriram que a esperta lesma do mar também consegue roubar genes inteiros das algas, o que permite que ela produza o próprio alimento. Normalmente, os cloroplastos roubados não duram muito, mas os genes que a lesma do mar rouba e junta ao seu genoma, a fortalecem, produzindo refeições por mais tempo. É extraordinário que um animal consiga se alimentar como uma planta, através do cruzamento de genes roubados. Algo semelhante diz respeito também à nossa espécie. Os cientistas acreditavam que todas as células do nosso corpo contêm genomas idênticos, mas agora sabemos que mais de um genoma pode ser encontrado no núcleo de uma única célula humana. Em termos mais específicos, foram encontradas pessoas com grupos de células que contêm múltiplas mutações genéticas inexistentes em outros lugares do corpo delas. Isso pode acontecer quando os genomas de dois ovos diferentes se fundem em um único ovo. Uma mulher grávida pode até obter novos genomas em suas células, depois que a criança nasce e deixa as células fetais no corpo da mãe. Essas células podem migrar para os órgãos maternos, inclusive o cérebro, e ser absorvidas. Essa ocorrência é conhecida como mosaicismo genético, e parece ser muito mais comum do que se pensava. Em alguns casos, acredita-se que o mosaicismo contribua com doenças como esquizofrenia. Mas em geral, é considerado benigno. Mesmo para os darwinistas convictos, já ficou óbvio que a evolução é uma complexa dança entre a hereditariedade soft e a hard. Por exemplo, a reprodução sexual da maioria das espécies é feita por circuitos instintivos. Uma mosca das frutas macho sabe automaticamente que precisa encontrar uma fêmea disponível para copular. Segurá-la com as patas dianteiras, emitir sons específicos, vibrar uma asa e lamber sua genitália. Ninguém precisa ensinar a mosca. Todos os gestos são geneticamente conectados, e a programação é bem antiga,
em termos evolutivos. Mas em algum ponto do passado, esses comportamentos ainda não eram instintivos. Tiveram que evoluir. Cada componente coreografado do ritual de acasalamento surgiu individualmente em algum ancestral da mosca das frutas, e começou a se espalhar. Por fim, essa nova característica teve tanto êxito que o acasalamento não acontecia sem ela. A essa altura, chamamos o comportamento arraigado de instintivo, hereditário ou geneticamente determinado. Em outras palavras, o comportamento surge sem que seja necessário nenhum pensamento. Ele surge como resposta a estímulos específicos. A barata automaticamente sai em disparada e se esconde quando uma luz se acende. O lagarto logo foge quando a sombra de alguém se aproxima dele. O esquilo arrepia a cauda para ficar maior diante de um rival. Esses comportamentos inatos se tornaram automáticos para garantir a sobrevivência. Mas afirmar, como fazem os psicólogos evolucionistas, que o comportamento humano é principalmente uma questão de sobrevivência, seria ir longe demais. Essa afirmação é uma tentativa de fazer com que nós sejamos instintivos, como as moscas das frutas, as baratas e os esquilos. Com certeza, herdamos mecanismos de nossos ancestrais mamíferos que são inatos. A reação de lutar ou fugir é o exemplo mais óbvio, mas podemos atropelar a nossa hereditariedade ancestral à vontade. E é por isso que os bombeiros, por exemplo, não saem correndo de um inferno em chamas, mas correm na direção dele. Ou os soldados no campo de batalha enfrentam um fogo cruzado para salvar um companheiro abatido. A mente supera o instinto com escolhas e livre-arbítrio. Da mesma forma, e é essa a noção que atenta contra os geneticistas convencionais, a mente também supera os genes. Será que existe um benefício para a sobrevivência na arte, na música, no amor, na verdade, na filosofia, na matemática, na compaixão, na caridade e em todos os outros traços que nos tornam completamente humanos? Será que esses traços são geneticamente obtidos? Cenários elaborados são arquitetados todos os dias pelos psicólogos evolucionistas que insistem em demonstrar por que o amor, por exemplo, não passa de uma habilidade ou tática de sobrevivência, que evoluiu a fim de que o acasalamento fosse possível. Todas as outras características são explicadas, da mesma maneira, com um único propósito: preservar a todo custo o esquema original de Darwin. O anátema seria qualquer admissão de que o Homo sapiens tenha evoluído usando a mente, deixando totalmente de lado os genes. Mas até certo ponto, é óbvio que procuramos a música porque é bonita. Praticamos a compaixão porque nos emociona e assim por diante. De algum modo, esses comportamentos são hereditários, mas ninguém sabe como. A existência da mente como uma força propulsora não deixa de ser uma boa explicação, às vezes, a melhor. É bastante possível que tenhamos baixado muitas das queridas características que nos fazem humanos sem a evolução de pequenos gestos, como os que fazem parte do ritual de acasalamento da mosca das frutas. Mas tudo de uma vez. Por exemplo, a criança prodígio, que nunca teve nenhuma aula de música, mas sabe instintivamente como tocar um instrumento desde muito pequena. A grande pianista argentina Marta Argerich tem uma história desse tipo. No jardim de infância, participei de uma competição quando tinha 2 anos e 8 meses. Era muito mais nova que as outras crianças. Tinha um amiguinho de 5 anos que sempre me provocava, dizendo: "Você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer aquilo." E eu sempre fazia o que ele dizia que eu não faria. Um dia ele começou a dizer que eu não conseguia tocar piano. Risos. Foi assim que começou. Ainda me lembro. Eu me levantei, fui até o piano e comecei a tocar uma canção que a professora sempre tocava. Toquei de ouvido direitinho. A professora imediatamente chamou a minha mãe e elas ficaram muito animadas. E tudo aconteceu por causa desse menino que tinha dito: "Você não consegue tocar piano." É difícil saber se Argerich simplesmente herdou os genes ou as marcas epigenéticas responsáveis por seu maravilhoso dom. Existem habilidades herdadas. Os bebês nascem com o reflexo de agarrar, o que permite que segurem o seio. Têm um senso de equilíbrio
e alguns reflexos rudimentares mais importantes para a sobrevivência. Por exemplo, foram feitas experiências com bebês de poucos meses de idade, nas quais eles eram colocados em uma mesa, enquanto a mãe, de pé a pouca distância, os encorajava a se aproximarem. Quando eles chegavam à beirada da mesa, não iam adiante, sabiam instintivamente que cairiam da beirada. Na verdade, o experimento era bem seguro, com uma extensão de vidro na mesa. Como queriam chegar perto da mãe, os bebês começavam a chorar. Ou seja, ainda que a mãe fosse bastante persuasiva, o rebento obedecia a seus instintos inatos. Mas a música é uma habilidade complexa, que envolve os hemisférios direito e esquerdo, e ao contrário de um reflexo simples, é preciso aprender, organizar e guardar muita informação. Como será que os prodígios em música, e já existiram muitos, herdam essa complexa habilidade mental? Ninguém sabe, mas o que se argumenta é que a mente seria crucial para a evolução, já que esta diz respeito à hereditariedade completamente. Para aprofundar esse mistério, vejamos o caso de Jay Greenberg, um prodígio musical que se alinha aos maiores da história, como Mozart. Aos 2 anos de idade, na primeira vez em que Jay viu um violoncelo infantil, começou a tocá-lo. Aos 10, entrou na Juilliard School, famosa escola norte-americana, com a intenção de ser compositor. E por volta da adolescência, tinha lançado a sua Sinfonia número 5, num CD da Sony, acompanhado pela London Symphony Orchestra, e o seu quinteto de cordas, interpretado pelo Juilliard String Quartet. Quanto a seus métodos de trabalho, como muitos outros prodígios, Jay conta que ouve a música na cabeça e depois a escreve, como num ditado. Mozart também tinha essa capacidade, embora acompanhada de um processo de refinamento e criatividade. Ele consegue ver ou ouvir partituras simultâneas em sua cabeça ao mesmo tempo, o que talvez seja um caso único. O meu inconsciente orienta a minha mente consciente em 1 milha por minuto, ele relatou a um entrevistador do programa 60 Minutes. Os prodígios surpreendem, mas a questão do instinto e da memória genética é um conceito evolutivo incrivelmente interessante. Um plateuminto pode ser treinado para evitar a luz, sujeitando-o a um choque elétrico sempre que ele a vê. Se o plateuminto for então cortado ao meio, e crescer um novo rabo no pedaço com a cabeça, as 2 metades vão continuar a evitar a luz. Como um cérebro recém-gerado contém as mesmas memórias do antigo, será que a memória, nesse caso, fica guardada no DNA do verme? O modo como os nossos comportamentos instintivos são codificados em memória no DNA é uma questão em aberto. Ainda temos que descobrir quanto tempo levaram para serem automaticamente programados em nós. O mais interessante é que podemos considerar qual dos comportamentos ainda não programados nem automatizados venham a ser assim no futuro. Não sabemos. Mas quando células tronco idênticas podem vir a ser qualquer uma das 200 células especializadas do corpo, o que está em andamento são a epigenética e as atividades coordenadas dos genes. As sinfonias lindamente orquestradas das redes de genes são inatas e nos dão um princípio de resposta sobre o modo como habilidades complexas são baixadas sem falhas. Nem temos certeza de que hereditariedade seja o termo correto, já que prodígios da música e da matemática, como os gênios em geral, podem muito bem surgir em famílias sem nenhum histórico em música, matemática, nem QI alto. Sua mente, sua evolução. O propósito deste capítulo é abrir novas possibilidades para você, que deseja ter controle sobre o próprio bem-estar. Precisávamos analisar a evolução em detalhes, de modo que você percebesse até que ponto está realmente no controle da situação. A evolução em tempo real é possível. Vamos relembrar por quê. As mutações nem sempre são aleatórias. Também podem ser induzidas pelo meio ambiente e por interações. As mudanças evolutivas não precisam de milhões de anos. Podem acontecer no espaço de uma única geração, pelo menos nos camundongos e em outras espécies. Os genes funcionam em circuitos que monitoram constantemente novas mensagens, informações e alterações do meio ambiente. O cérebro sempre interage com o genoma, fazendo com que vasto potencial da mente afete todas as células do corpo. O aprendizado que resulta deste capítulo consiste nesses 4 pontos.
e eles pavimentam o caminho de transformação facilitado pelo supergenoma. Também pavimentam o caminho para a transformação de toda a nossa concepção sobre o funcionamento da evolução. Não é preciso se preocupar com a evolução da genética daqui a uma geração. No presente momento, já temos suficiente conhecimento para fazer algo muitíssimo importante. Podemos cooperar com a infinita criatividade da natureza. Evolução, afinal, é apenas uma palavra científica, que designa os fatores criativos e de organização que conduzem todo o universo, sobretudo a vida na Terra. O supergenoma registra todos os saltos criativos da vida. Até o surgimento do ser humano, as criaturas não tinham percepção do próprio estado evolutivo. Um plateuminto que é cortado ao meio e forma um novo cérebro com suas antigas lembranças não tem ideia da ocorrência desse evento enigmático. Mas você pode usar a sua consciência para orientar a sua vida. O supergenoma sempre vai reagir. Então, mesmo diante da falta de dados consistentes, nós propomos as seguintes possibilidades. As suas intenções provocam um efeito poderoso no seu genoma. Se você determinar um objetivo, os seus genes vão se organizar de acordo com esse desejo e ajudá-lo. A criatividade é seu estado natural. Você só precisa se abrir para ela. Você está aqui para evoluir, e o supergenoma tem o mesmo propósito. Ter em mente essas conclusões é importante, pois o meio ambiente continua a apresentar novos desafios aos nossos genes. Ao contrário de nossos ancestrais, que deparavam com problemas climáticos e predadores, muitos dos novos estresses são, infelizmente, provocados por nós mesmos. Mudanças climáticas globais, aumento da poluição, alimentos transgênicos, micróbios resistentes a antibióticos, pesticidas cada vez mais tóxicos e alimentos e água contaminados. Todos nós precisamos começar a armar o nosso genoma para garantir a sobrevivência de nossa espécie. Em outras palavras, não somos apenas responsáveis pela nossa saúde pessoal e por nossa longevidade, que se referem ao supergenoma. O supergenoma verdadeiro é planetário, e o modo como evoluímos tem consequências globais. Não estamos mencionando isso para provocar um senso de responsabilidade ansioso, mas como um desafio fascinante. Se a humanidade resolver esses novos desafios, e quando o fizer, isso vai significar um salto importante na evolução. Ou seja, exatamente como sempre foi, e como deve ser. Você chegou ao fim deste capítulo, e se foi útil a você, considere a possibilidade de inscrever-se, deixar um like, comentar e compartilhar. Obrigado.